Meus amados irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre nossas vidas. Minha saudação a todos os queridos irmãos que já estão conectados conosco, minha saudação aos nossos amigos, aos nossos parentes que estão cultuando ao Senhor juntamente conosco nesses dias pelo Facebook. Que Deus desde já abençoe a vida de todos vocês, que Deus desde já abençoe a família, que Deus desde já abençoe a casa de todos vocês. Nós estamos reunidos, meus amados irmãos, nessa noite aqui para prestarmos culto ao Senhor. Nós estamos nessa circunstância de termos uma comunhão virtual, mas o nosso sentimento é um sentimento de adoração. Nosso sentimento é um sentimento de louvor, nosso sentimento é um sentimento de comunhão. Portanto, nós vamos prestar o nosso culto a Deus em comunhão, nosso culto coletivo. Vamos prestar nossa adoração ao Senhor nessa noite. E eu fico muito feliz, ficamos muito felizes em poder saber que vocês estão aí do outro lado, que vocês estão conosco, que nós estamos unidos como igreja do Senhor. Nós vimos pela manhã que o propósito de Deus não é salvar o crente para que ele viva isolado, mas o propósito de Deus é redimir as nossas vidas para que possamos ser uma igreja. O Senhor veio formar um povo. Por isso é que é tão importante nós mantermos essas nossas transmissões, esse momento de comunhão entre nós, porque nós somos uma igreja, nós temos que adorar a Deus unidos, e a oportunidade que Deus está nos concedendo nesses dias de adorarmos o seu nome unidos por meio da internet. Louvado seja Deus por isso, não é? Deus sabe de todas as coisas e Deus, na sua misericórdia, ainda provê meios ordinários para que nós possamos prestar o culto de adoração ao seu nome. Então, meu desejo é que nessa noite sua vida seja abençoada, sua família seja abençoada, que o seu coração esteja nesse momento concentrado para a adoração a Deus. Nós sabemos que às vezes em casa existem distrações, mas vamos tentar nesses minutos aqui consagrarmos ao Senhor, separarmos ao Senhor para o seu culto e para a glorificação do seu nome. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar as nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu convido todos agora a orarmos ao Senhor para iniciarmos o nosso culto nessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus querido, nosso Pai amado, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles há, louvado e glorificado para sempre seja o teu santo e excelso nome. Nós te agradecemos, ó Pai amado, por neste momento, no dia do Senhor, mais uma vez estarmos reunidos aqui pela internet para prestarmos um culto como igreja. Sabemos até, Pai amado, que podemos prestar o nosso culto de forma individual, sabemos que podemos prestar o nosso culto familiar, mas te agradecemos porque ainda nós temos a oportunidade de prestar o culto de forma coletiva e de estar com os nossos irmãos ligados, meus amados Senhor, pelo meio eletrônico. Muito obrigado, Pai, pela bênção de saber que estamos unidos para cultuar ao Senhor. Que o Senhor então receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas faltas. Que o Senhor purifique nosso coração e a nossa vida. Que o Senhor tire de nós aquilo que não te agrada. Que nesses dias, ó Pai amado, possamos saber viver de uma forma que o teu nome seja glorificado. Possamos dar testemunho do Senhor também nesses dias. Que o Senhor também esteja já, Pai, preparando o nosso coração, iluminando o nosso coração com teu Espírito Santo para recebermos a mensagem da tua palavra. Que todos possamos estar unidos em fé, que todos possamos estar unidos em coração, nesse momento que queremos louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e exaltar o teu santo nome. Que o Senhor abençoe cada irmão aí que está reunido, aquele que está sozinho em casa, aquele que está com a sua família. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada crente agora reunido. Que a tua graça e a tua bênção seja, Pai amado, sobre o teu povo. Nós louvamos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Eu convido você agora para cantarmos juntos o cântico Grande ao Senhor, em louvor ao nome do Senhor.
contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobre nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. É o Senhor, hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por cobre nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobre nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Muito bem, louvado seja Deus. Esse cântico é muito lindo e é importante, irmãos, que nós lembremos disso. Nós adoramos ao nosso Deus que é grande, que é poderoso, que é soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu. Mas esse Deus que é soberano, que é poderoso, é também aquele Deus que nos ama, é aquele Deus que é misericordioso para conosco. Então nós podemos confiar nele, podemos confiar nesse grande amor que Deus tem por nossas vidas. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa mensagem dessa noite. Em Marcos, no capítulo 10, leremos do versículo 13 até o versículo 16. Então é Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 até o versículo 16, você que está com sua Bíblia aí preparada, acompanhe-nos nesta leitura, ou então ouça aí com atenção a leitura da Santa Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 13 até o versículo 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse,
mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Meus amados irmãos, quem teve a oportunidade de estudar um pouco sobre a história da infância, vai perceber que, segundo alguns historiadores, como Philippe Arrier, vão afirmar que na história registrada, no caso desse autor, sobretudo na Europa, na Idade Média, por exemplo, pouco ou praticamente nada se falava sobre a presença das crianças. Então se diz que há uma invisibilidade em relação às crianças quando você faz um registro histórico, né? Aqui também no Brasil, quando nós lemos um pouco sobre a história do Brasil, você vai perceber que pouca coisa, pouco registro há sobre a infância, sobre a criança. Então as crianças, elas quase nunca aparecem no registro histórico, elas passam por esse processo, como nós falamos, de invisibilidade. Como se a criança não fosse uma pessoa, como se a criança não fosse um ser humano, não tivesse vontade, não tivesse ações. E hoje nós sabemos já muito bem que as crianças têm vontade, que as crianças têm ações, e devemos reconhecer a sua plena humanidade e perceber que são importantes na história da humanidade, não é? Mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que a infância ela era invisível, não é? Pouco se acreditava que uma criança pudesse marcar a história ou que algum ato de uma criança pudesse ficar registrado, pudesse ter importância histórica, né? Então há uma invisibilidade em relação à infância nesse quesito. Nesses dias, meus amados irmãos, eu li um artigo também que discutia sobre a questão das crianças nesse período de quarentena. E por incrível que pareça, parece que as crianças estão, por algumas pessoas pelo menos, aí não por todo mundo, mas elas estão sendo vistas como vilãs nesse momento. Por exemplo, há aquela ideia, não é, de que se uma criança ela tiver coronavírus, provavelmente ela não vai ter sintomas. Parece que é uma doença que não é muito grave em relação às crianças, mas uma criança ela pode representar um risco, então as pessoas já ficam até com medo, né? Então a criança não pode ver o avô, não pode ver a avó, não pode estar num ambiente que tem idosos. É claro, irmãos, que nós devemos ter todo cuidado em relação a isso, mas há uma preocupação para de repente não se começar a olhar para as crianças como as provocadoras desse mal, né? Outra questão também que se levantava e que se discutia nesses dias é sobre as crianças dentro de casa e sobre como muitos pais não estão sabendo lidar com as crianças. Como muitos pais estão dando um grande destaque a como é difícil conviver com as crianças, que as crianças atrapalham muito, que as crianças estão dando muito trabalho, né? Então, nesses dias também, meus irmãos, as crianças, para alguns, têm sido problema. Enquanto alguns estão aproveitando até para estar um pouco mais com seus filhos, já existem aqueles que estão vendo isso como um problema e não vem logo a hora de voltar às aulas para que possam se ver livres das crianças, né? Então, eu queria destacar no começo aqui dessa mensagem, nessa introdução, esses dois pontos. Um da invisibilidade que por muito tempo as crianças sofreram, onde não se enxergava as crianças como seres humanos plenos e com atos dignos de serem registrados historicamente. E outra coisa é que nos nossos dias, para muitas famílias ou para muitas pessoas, crianças são um problema. Crianças são trabalho, crianças são dificuldade, não é? Porém,
não era essa visão que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha a respeito das crianças. E nós queremos então nessa noite destacar, meus amados irmãos, a relação de Jesus com as crianças. No texto que nós acabamos de ler aqui, a palavra do Senhor nos ensina que Jesus Cristo estava reunido provavelmente em uma casa onde ele ensinava a palavra de Deus, e as pessoas que acompanhavam Jesus estavam trazendo as suas crianças, e aqui provavelmente eram crianças ainda pequenas, porque no versículo 14 elas são chamadas de pequeninos, então é possível que fossem crianças ainda pequenas que podiam ser carregadas por seus pais, e acontece que os pais queriam levar essas crianças para que Jesus tocasse nas crianças, para que Jesus orasse pelas crianças e para que Jesus abençoasse as crianças. Diante disso, o registro aqui de Marcos é que os discípulos tentaram impedir que isso acontecesse. Talvez os discípulos pensassem o seguinte: olha, não deixe que as crianças se aproximem, vão atrapalhar Jesus Cristo, ele está ensinando. Uma criança pode ir lá fazer barulho, uma criança pode irá tirar a atenção, ou então o Senhor Jesus Cristo tem coisas mais sérias, mais importantes para fazer, está fazendo coisas mais importantes, ele não vai poder dar agora atenção a crianças. Então eles repreendiam os pais dessas crianças para que não incomodassem, não atrapalhassem o que estava acontecendo ali, não quisessem levar a criança para que não atrapalhasse o que Jesus estava fazendo. Quando o Senhor Jesus então percebeu isso que estava acontecendo, ele repreendeu os seus discípulos e ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Jesus Cristo então, quando percebeu que havia crianças no recinto, que os pais queriam que essas crianças chegassem até Jesus, e que os discípulos estavam impedindo, censurando, Jesus logo repreendeu os discípulos. E ele disse: deixe que as crianças venham a mim. As crianças não vão me atrapalhar. Eu quero que as crianças estejam próximas de mim. Porque dos tais é o reino de Deus. Que coisa impressionante. Dos tais é o reino de Deus. Esse era o motivo então, porque as crianças devem ser levadas a Jesus, porque delas é o reino de Deus. Assim, Jesus Cristo usa a presença das crianças, meus amados irmãos, para dar uma lição ali aos seus discípulos, quando ele vai dizer então que quem quiser receber o reino de Deus tem que recebê-lo como uma criança. E que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de forma nenhuma poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo vai tomar agora uma criança para trazer um ensinamento aos seus discípulos. Depois então que ele fala isso, aí o Senhor toma aquelas criancinhas em seus braços, o Senhor impõe as mãos sobre as crianças e o Senhor abençoa as crianças. As crianças foram abençoadas pelo Senhor. Pensou que grande bênção quando elas fossem maiores, os pais diriam: olha, quando vocês eram criancinhas, Jesus pegou vocês nos braços, Jesus abençoou vocês, impôs as mãos sobre vocês. Meus amados irmãos, eu gostaria então de pensar nesse tema, nessa noite, para nosso aprendizado, Jesus e o seu relacionamento com as crianças. Primeira coisa então que eu gostaria de destacar aqui, é que as crianças, elas têm um papel importante no ministério de Cristo. As crianças, elas são vistas no ministério de Cristo, ou seja, no Evangelho, os autores registram a presença de crianças, ou seja, a visibilidade à criança. As crianças também fazem parte da história da salvação. Se nós formos, por exemplo, para Mateus, no capítulo 14, verso 21, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quando Jesus Cristo multiplicou pães, é registrado que crianças também estavam ali, juntas com o Senhor Jesus. Nós ainda vamos ver, meus amados irmãos, em Mateus, capítulo 21, versículos 15 e 16, o seguinte: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas
as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Ou seja, meus amados irmãos, em relação a Jesus Cristo, a sua relação com as crianças, eu gostaria de destacar primeiramente isso. As crianças estavam presentes no ministério terreno de Cristo. As crianças participaram do registro histórico do ministério de Cristo. As crianças são importantes na história da salvação. As crianças são seres humanos plenos e que nós devemos olhar para eles e reconhecer o seu valor e reconhecer a sua importância. Quando os pães foram multiplicados, as crianças estavam lá comendo. Quando Jesus entrou, os meninos diziam Hosana ao Filho de Deus e criticaram. Jesus Cristo disse: da boca das crianças é que vem o perfeito louvor. Ou seja, as crianças adoram a Deus, as crianças louvam a Deus, as crianças dão louvor e glorificam o nome de Deus. Então, meus amados irmãos, nós nunca podemos nos incomodar com a presença das crianças no culto. Nunca podemos nos incomodar com a presença das crianças na adoração. Devemos entender que as crianças, elas devem receber a palavra, elas devem receber o evangelho, como também as crianças, elas são pregadoras do evangelho. Isso é maravilhoso. Se os irmãos lembrarem bem do profeta e sacerdote Samuel, ele foi consagrado ao serviço do Senhor, logo depois de ser desmamado, ele foi consagrado ao serviço do Senhor. Nós lembramos de uma pequena criada judia que disse a Amã que havia um profeta em Israel, que através dele Deus poderia curar o seu Senhor. Meus amados irmãos, então, primeiramente esse reconhecimento da importância das crianças, do seu valor tanto como seres humanos plenos, de reconhecermos o seu valor e de também reconhecermos a visibilidade, a presença das crianças na história da salvação. O reino de Deus, então, meus amados irmãos, é também das crianças. Portanto, devemos olhar para as crianças, no sentido espiritual, como pessoas que devem ser ensinadas o evangelho, como pessoas que devem estar no culto adorando o Senhor, como pessoas que podem ensinar o evangelho também para outros. Elas têm importância e elas têm valor diante de Deus. Segunda coisa, então, que eu quero destacar aqui é sobre o dever que os pais têm, ou os responsáveis têm, de levarem as crianças a Cristo. Como nós lemos no versículo 13, a palavra de Deus fala: então trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Nós percebemos então aqui que é importante, meus amados irmãos, a compreensão de que os pais, eles têm o dever de levar os seus filhos a Jesus Cristo. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, e quando nós fazemos o batismo das crianças, no caso o batismo das crianças, os pais prometem que vão ler a Bíblia com seus filhos, os pais prometem que vão levar os seus filhos à igreja. Os pais entram num compromisso de ensinar a criança nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Então, meus amados irmãos, nunca deixe de levar o seu filho para participar do culto. Nunca deixe de levar o seu filho para participar das programações da igreja. Entenda que ele tem lugar na adoração, que é da vontade de Deus que nós levemos os nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina, meus amados irmãos, que a aliança de Deus é para nós e para os nossos filhos. Quando você for fazer adoração a Deus, as crianças precisam estar presentes. É dever nosso levar as crianças para que recebam o evangelho. É dever nosso ensinar as crianças em casa. Hoje pela manhã nós vimos que uma das marcas da Igreja Viva e da Igreja Cheia do Espírito Santo é a centralidade do ensino da palavra.
com destaque aí a responsabilidade que os pais têm de ensinar a sua palavra, a palavra de Deus às crianças. As crianças então estavam sendo levadas para a presença de Jesus. Os pais que seguiam Jesus também levavam as suas crianças. As crianças aprendem a seguir a Jesus junto com seus pais. Os pais então servem de exemplo para essas crianças no que diz respeito a seguir a Jesus. Então, nós devemos ser exemplos para nossas crianças de amor a Jesus, de amor ao culto, de amor à igreja, de amor ao serviço e levar a criança junto, para que a criança aprenda a adorar a Deus, para que a criança receba a palavra. Uma criança precisa também ouvir a pregação do Evangelho. Então, meus amados irmãos, às vezes algumas pessoas ficam constrangidas em levar a criança para o culto, por exemplo, porque ficam com medo da igreja, da criança fazer barulho, talvez a mesma preocupação que os discípulos tiveram. Não vou levar o meu filho porque ele pode fazer barulho lá e pode ser que atrapalhe. Ou então algum irmão na igreja pode se incomodar com a presença de uma criança pequena, se porventura ela fizer algum barulho. Isso não incomodou a Cristo, irmãos. Isso não incomodou a Cristo. Então, se a presença das crianças não incomodou a Cristo, ou qualquer barulho ou traquinagem que uma criança fizer, que é inerente ao período de vida que está, o Senhor Jesus não se incomodou. Então não somos nós que vamos nos incomodar com a criança no culto, se a criança fizer algum tipo de barulho, né? O benefício de termos a criança no culto é muito maior do que qualquer prejuízo que ela possa trazer ao culto se ela fizer algum barulho, ou se mexer, ou alguma coisa. É claro que os pais vão ensinar a criança a reverência, vão ensinar, olha, nós estamos na igreja, nós estamos adorando a Deus, isso é claro, sim. Mas nós não devemos nos constranger de levar as nossas crianças ao Senhor. Também não devemos nos constranger se alguma criança estiver ali ao nosso lado. Devemos ficar muito mais felizes porque temos crianças, uma nova geração de crentes aprendendo a palavra do Senhor, do que nos incomodar com qualquer barulho ou coisa desse tipo que as crianças possam provocar. Então nós vemos aqui a responsabilidade dos pais, dos responsáveis, por ensinar as crianças, levar as crianças para a igreja, levar as crianças até Jesus e ensinarem os caminhos do Senhor. Nós aprendemos isso na palavra, né? Um outro destaque aí ainda no versículo 13, meus amados irmãos, aí 14, é aqueles que repreendiam os pais que queriam levar as crianças, ou seja, nós nunca podemos proibir qualquer pessoa que queira levar uma criança a Jesus, como já é nossa responsabilidade, como acabamos aqui de falar. O Senhor Jesus Cristo, na verdade, repreendeu aqueles que não levaram as crianças. O desejo do Senhor Jesus é que as crianças possam ser levadas, e a igreja, pelo contrário, ao invés de colocar qualquer entrave à presença das crianças, a igreja deve facilitar o acesso às crianças. Então, o que for possível para uma igreja fazer, para que as crianças estejam no culto, estejam adorando a Deus, estejam ouvindo de Jesus, todos os esforços devem ser realizados para que as crianças estejam lá, ao invés de colocar algum tipo de barreira, meus amados irmãos. Nós temos muitas igrejas, inclusive, que começam com trabalho com crianças. Eu já tive conhecimento de várias congregações, porque quando você abre uma congregação em um determinado lugar, talvez os adultos sejam pessoas mais resistentes. Mas é muito comum quando você faz uma programação para criança, e é claro, uma programação pensada para as crianças, projetada para alcançar as crianças, onde tem ensino da palavra de Deus, onde se apresenta lanche, onde se apresenta brincadeiras, que são coisas acessórias ao ensino. O essencial é o ensino, mas muitas crianças são atraídas e muitas crianças depois levam até os pais. É uma coisa interessante. Eu mesmo tenho um testemunho da última igreja que eu pastoreei em Salvador, de um presbítero da igreja que era uma pessoa que estava perdido antes de Jesus. Tinha envolvimento
até com droga e tudo mais. Se você vê ele hoje, você não acredita que ele passou por isso. E um dia, ele chegou em casa arrasado por conta dessa vida que tinha, e a sua filha, que era uma criança, ela frequentava a nossa igreja lá. Ela frequentava a igreja. Os pais ainda não frequentavam, mas a criança já frequentava. Ela era levada por uma tia, os professores da igreja a acolhiam, a criança estava na igreja. E em determinado dia, quando esse pai estava em casa, caído ao chão, essa criança pegou esse pai pelo braço e começou a puxá-lo. Literalmente puxando, e levou ele para a igreja. E a partir daquele dia ele ouviu a pregação do evangelho e ele se converteu porque uma criança, a sua filha, levou ele para a igreja. Nós sabemos, irmãos, então, de muitos testemunhos assim, de igrejas que começaram porque as crianças se converteram primeiro e depois conseguiram até levar os seus pais. Então, sendo assim, de forma nenhuma a igreja pode impedir ou colocar coisas que atrapalhem a presença das crianças, mas pelo contrário, o dever da igreja é providenciar tudo aquilo que for necessário para que os pais responsáveis consigam levar suas crianças e estarem ali no culto. Um terceiro ponto aqui, meus amados irmãos, a destacar, um ponto importantíssimo, é que Jesus Cristo, então, vai dizer aos discípulos, olha, deixem vir a mim as crianças, deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Por que você tem que levar a criança para Jesus? Por que a criança no evangelho é reconhecida e destacada? Por que você não pode de jeito nenhum colocar empecilho, entrave, dificultar que uma criança vá até Cristo? Cristo responde, porque dos tais é o reino de Deus. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, as crianças pertencem às bênçãos do reino de Deus. As crianças estão no reino de Deus, as crianças são o reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus vêm sobre as crianças. Isso é uma coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Não é? Como o Senhor Jesus Cristo afirma isso. Muitos ainda ali não podiam ter segurança de que já estavam no reino. Porque muitos que seguiam a Jesus, às vezes, não tinham sinceridade, muitos não tinham humildade, muitos não confiavam de coração em Jesus. Esses aí não estavam no reino. Porém, de forma diferente em relação às crianças, o Senhor afirma, das tais é o reino de Deus. Das tais é o reino de Deus. Ou seja, eu devo entender que é da vontade de Deus que as crianças estejam no seu reino. Essa, meus amados irmãos, é uma das grandes bases para que a igreja batize as crianças que são filhos dos crentes. Se o Senhor Jesus Cristo disse, deixe vir a minhas crianças. Se o Senhor Jesus Cristo disse, das tais é o reino de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo tomou-as em suas mãos e os abençoava, quem somos nós para fecharmos a porta do reino às crianças? Além do mais, meus amados irmãos, a promessa da aliança é feita para vós e para os vossos filhos. Então, se o Senhor afirma que o reino de Deus é das crianças, as bênçãos do reino de Deus é das crianças, são das crianças, é por isso que nós, então, levamos os nossos filhos ao Senhor Jesus, consagramos ao Senhor Jesus, colocamos em aliança com o Senhor Jesus através do batismo. Por isso é que nós batizamos as crianças, né? Porque ele afirma, dos tais é o reino de Deus. Alguém poderia dizer, nossa, mas como nós podemos afirmar que as bênçãos do reino de Deus são para todas as crianças? É possível que uma dessas crianças no futuro se afaste do Senhor. Mas se você for pensar bem, muitas vezes o Senhor Jesus Cristo abençoou os seus 12 apóstolos e tinha ali no meio um que não era crente, que era Judas.
Nem por isso o Senhor deixou de afirmar a bênção que vinha sobre os seus 12 apóstolos. Portanto, meus amados irmãos, quando nós batizamos os nossos filhos, nós batizamos porque Jesus Cristo disse: deles é o reino de Deus. E nós oramos para que eles nunca se afastem desse reino, para que eles nunca se distanciem desse reino, mas eles são do reino de Deus, eles são acolhidos por Jesus em seu reino. Portanto, ninguém pode impedir, ninguém pode negar uma criança ser parte da igreja, ser membro da igreja, porque dos tais é o reino de Deus. Uma outra verdade que nós aprendemos aqui: as crianças ensinam aos adultos como devem se converter e servir ao Senhor para serem salvos. Porque o Senhor no versículo 15 diz: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aqui eu quero dizer o seguinte, meus amados irmãos, vejam como são as coisas, né? Tem muitas pessoas que acreditam que uma criança não tem nada a ensinar. Não tem nada a ensinar. Quando se quer falar de um adulto que é um adulto débil, que é um adulto que não tem conhecimento, se diz assim: olha, você parece criança. E é uma forma que nós menosprezamos as crianças, como se as crianças não valessem nada, como se as crianças não entendessem nada, como se as crianças não tivessem nada a ofertar, a oferecer, como se as crianças não tivessem nada a ensinar. E nós vemos o Senhor Jesus aqui revertendo essa situação. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam aprender com as crianças. Porque se vocês não receberem o reino de Deus como uma criança recebe, vocês não entrarão nele. Ou seja, a criança então, meus amados irmãos, ela tem valor para nos ensinar sobre como devemos nos comportar para entrar no reino de Deus. Quando nós vemos o registro paralelo aqui deste acontecimento, em Mateus no capítulo 19, a história começou com os discípulos perguntando a Jesus: Jesus, quem é o maior no teu reino? Quem será o maior no teu reino? Ou qual de nós é o maior? Qual de nós é o mais importante? Eles perguntaram isso a Jesus. E quando eles perguntaram isso a Jesus, Jesus trouxe uma criança, colocou no meio, e Jesus disse o seguinte: quem não se tornar como uma dessas crianças não poderá nem entrar no reino de Deus. Então veja que ensinamento maravilhoso. Primeiro Jesus está dizendo aos homens: olha, vocês estão disputando quem é o maior, vocês não sabem nem se vocês já entraram no reino. Vocês não sabem nem se vocês já entraram no reino. Porque se vocês estão manifestando esse comportamento de orgulho, se vocês estão manifestando esse comportamento de querer ser superiores, de querer ser os servidos, de querer ser reconhecidos, se vocês estão manifestando esse orgulho, essa arrogância, essa presunção, parece que vocês ainda não entraram no reino. Então, enquanto vocês estão discutindo quem vai ser o maior, primeiro vocês têm que se pensar que precisam estar no reino primeiro. Porque Jesus Cristo diz que quem não se tornar como uma criança, nem entrar no reino, irá entrar. Portanto, nós destacamos aí, meus amados irmãos, o que o Senhor Jesus quer dizer? Que aqueles que querem entrar no reino precisam se comportar como uma criança. Sobretudo quando nós pegamos aquele contexto lá de Mateus 19. Porque a criança, diferente daqueles homens, ela demonstra humildade. Eles não estavam demonstrando humildade, eles se estavam achando os maiorais, inclusive querendo um ser maior do que o outro, demonstrando muito orgulho. E os orgulhosos não entrarão no reino de Deus, pelo contrário, o reino de Deus pertence aos humildes. Então, para entrar no reino de Deus é preciso ter a humildade, que via de regra, meus amados irmãos, faz parte das crianças. Segundo lugar, faz parte também da criança a confiança. Confiança. Uma criança, ela é em tudo, irmãos, necessitada da ajuda dos seus pais. E ela precisa confiar nos seus pais como seus provedores, como aqueles que vão proteger. A aplicação é a seguinte: para você entrar no reino de Deus, primeiro você tem que ser humilde, você tem que saber que em você não há valor especial nenhum,
que faça você ser merecedor do reino, muito menos um grande no reino. Depois, você precisa confiar inteiramente em Cristo. Você precisa abrir mão dos seus méritos, das suas virtudes e confiar inteiramente em Cristo. Com humildade e confiança, então, são atitudes de uma criança. Portanto, é preciso que nós aprendamos com as crianças a humildade e a confiança no Senhor, porque se não for assim, nem sequer entraremos no reino de Deus. Nem sequer entraremos no reino de Deus. Então, veja só que nós podemos aprender, meus amados irmãos, também com as crianças. As crianças também ensinam e dão exemplo, meus amados irmãos, para nós, né? Nessa aplicação espiritual que o Senhor Jesus dá, tomando exemplo das crianças. E finalmente, na relação de Jesus com as crianças, nós vemos que o Senhor tem uma bênção especial para as crianças. Porque nos diz o versículo 16, então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. É interessante, irmãos, esse destaque aqui de impor as mãos. Nós olhamos lá para o Antigo Testamento, por exemplo, uma bênção que era dada com imposição de mão era uma bênção especial. No Novo Testamento, imposição de mãos foi aquilo que simbolizava a consagração dos presbíteros, dos diáconos e dos pastores. Essa informação que Jesus impõe a mão aqui sobre as crianças, meus amados irmãos, é um sinal que Jesus está trazendo uma bênção espiritual sobre essas crianças. O Senhor está abençoando essas crianças, primeiro, tomando-as em seus braços. Fisicamente, o Senhor acolhe nos seus braços as crianças. E nós cremos, meus irmãos, que os anjos do Senhor estão velando pelas crianças. Que o Senhor Jesus socorre fisicamente nas enfermidades das crianças. E nós vemos aí então o Senhor impondo as mãos sobre a criança, o Senhor trazendo uma bênção espiritual. A criança então faz parte do reino, a criança é um agente no reino, a criança é salva pela graça do Senhor Jesus, é consagrada. Quando Jesus impõe a mão sobre a criança, Jesus consagra a criança para si mesmo. Isso demonstra então, meus amados irmãos, a bênção especial que o Senhor tem sobre as crianças, e o Senhor abençoava as crianças. O Senhor Jesus Cristo ama as crianças. Devemos confiar nisso. Nós amamos os nossos filhos, devemos saber que o Pai Celeste também as ama. O Pai Celeste as protege, o Pai Celeste zela pelas crianças. Assim, meus amados irmãos, nós vemos como além das crianças estarem sempre presentes no ministério do Senhor, nós conseguimos enxergar as crianças presentes ali na manifestação terrena do reino. Quando o rei se manifesta na terra, o reino se manifesta na terra, as crianças estão presentes na manifestação terrena do reino, elas estão presentes. Assim como nós vemos também que no reino de Deus, as crianças têm como ensinar. Diferente do reino dos homens, onde os poderosos, onde os adultos, onde aqueles que são doutores, são aqueles que detêm todo o conhecimento, no reino de Deus os humildes ensinam, como uma criança ensina. E é importante atentarmos para o que elas ensinam, atentarmos para a humildade, atentarmos para a confiança plena no Senhor. Podemos aprender com as crianças, não é? De que forma é que você tem olhado e enxergado as crianças? Será que você tem visto as crianças como pessoas importantes, como humanos plenos, como pessoas que têm história, como pessoas que podem também ensinar, com quem nós podemos aprender? Nós temos tanto a aprender, meus amados irmãos, com as crianças. Nós devemos pensar o seguinte: nós temos levado os nossos filhos a Jesus, não apenas levado à igreja. Levar à igreja é uma coisa muito importante. Se você como pai não tem levado o seu filho para a escola dominical, se você como pai não tem levado o seu filho para o culto, se você como pai não tem levado o seu filho para as programações especiais das crianças da igreja, você está errando. Você precisa levar o seu filho para participar das coisas do reino de Deus.
É nossa responsabilidade com Jesus. E é uma responsabilidade que nós também assumimos como a igreja, e é um gesto de amor para com os nossos filhos. Eu já vi muito pai dizendo: olha, o meu filho me pede para ir para a igreja, mas por algum motivo eu não levo. É muito triste. Quando as crianças querem ir para a igreja, mas os pais não querem levar. Você tem levado para a igreja? Isso é importante. Mas mais do que isso, você tem dado testemunho de crer em Jesus, testemunho do Senhor Jesus em casa para o seu filho? Você tem agido, você trata o seu filho, você educa o seu filho ou a sua filha de forma que está o conduzindo a Jesus? É importante. Você na sua casa tem a palavra de Deus? Se fala sobre Jesus na sua casa? Você conversa sobre Jesus com o seu filho? É uma responsabilidade que nós temos, meus amados irmãos. Nós como igreja, será que a igreja tem compreendido isso? Que a criança não é apenas um anexo, mas que a criança tem papel também fundamental, que a criança tem a mesma importância que um adulto. Então nossas igrejas devem preparar a sua estrutura, as nossas igrejas devem preparar a sua linguagem para uma atenção séria e especial para as crianças. Nós não podemos embaraçar, atrapalhar que as crianças possam se aproximar de Jesus e se aproximar do reino de Deus, né? Como você tem abençoado aos seus filhos e às crianças que estão ao seu redor? Como você tem zelado pelo cuidado físico das crianças, pelo cuidado educacional, pelo cuidado espiritual? De que forma você enxerga a infância? Como você tem contribuído para que as crianças cresçam e se desenvolvam em todas as áreas, não é? No conhecimento, na força e no conhecimento de Deus. É responsabilidade nossa. Como você também tem agido em seu coração? Você no seu coração se acha muito sábio, um adulto forte, experiente, confiante, poderoso? Às vezes você precisa aprender com a criança a ser mais humilde, a confiar mais no Senhor, a atender o chamado do Senhor, a reconhecer que você não tem poder, que você não tem essa experiência toda, que você não tem esse conhecimento todo, que você precisa ser mais simples, que você precisa ser mais humilde, menos arrogante, tanto para com Deus como para com o próximo. Isso aí é um sinal de que você está no reino de Deus. Quando houver briga, como os apóstolos tinham, para saber quem era o mais importante, quem era o maior, quem era o mais preparado, quem era o mais destacado, na verdade esses aí não demonstravam nem que estavam presentes no reino de Deus, muito menos sendo os maiores, né? Então que possamos entender, meus amados irmãos, como o Senhor Jesus ama as crianças, se relacionam com elas, como nós devemos amar as crianças e cuidar para que espiritualmente cresçam, fisicamente cresçam, intelectualmente cresçam, como nós mesmos devemos nos tornar como crianças, nos despindo de toda arrogância, nos revestindo de humildade e nos dirigindo ao Senhor nosso Deus, como uma criança pequena procura necessitado ao Pai e confia que aquele Pai ama e que aquele Pai vai cuidar e que aquele Pai vai salvar. Assim precisamos nos aproximar de Deus, sabendo que nós somos pequenos e frágeis, mas que o nosso Pai nos ama, que o nosso Pai vai cuidar, vai nos salvar, vai nos dirigir. Possamos confiar em Deus, meus amados irmãos. Nós diante de Deus somos crianças. Nós somos filhos e que possamos confiar que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos guardar e que Ele nos ama. Que o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus abençoe as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino, meus amados irmãos, chamando as crianças para louvarem o Senhor. Novo cântico, número 365, convite às crianças.
Jesus o Salvador, e repetir com gratidão a eterna e meiga exclamação: deixai as crianças, venham a mim. Pais crentes traziam a Cristo seus filhinhos, tentando-os afastar. Ouviu-se a voz do Mestre então dizer com grande compaixão: deixai as crianças que venham a mim. Conceder e a sua salvação. A voz de Cristo, bom pastor, repete ainda com amor: deixai as crianças, venham a mim. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que abençoe também as nossas crianças, e que, se você tem a oportunidade de estar com as suas crianças esses dias, aproveite a bênção do Senhor, a herança do Senhor, que são as crianças. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor ama as crianças, o Senhor ama as nossas crianças. Te louvamos, ó Pai amado, porque elas fazem parte do Teu reino, porque a elas é dirigida a Tua salvação e é dirigida a Tua misericórdia. Que o Senhor, Pai amado, cuide das nossas crianças. Se porventura, Pai amado, há alguma criança que está enferma ou está passando alguma dificuldade, que o Senhor Deus tome-as em Teus braços. Como o Senhor Jesus tomou aquelas crianças em seus braços e as abençoava, que o Senhor abençoe a todas as crianças, a todos os nossos filhos, a todas as crianças, ó Pai, que conhecemos, que o Senhor manifeste a elas a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor nos ensine, ó Pai amado, a amar e a cuidar das nossas crianças. Também que o Senhor nos ajude a aprendermos com as crianças, Pai, aquilo que o Senhor Jesus Cristo manda aprendermos. A termos humildade de coração, a termos uma confiança plena do Senhor, a atendermos o chamado de Cristo como quando Cristo nos chama, que possamos aprender. Possamos, ó Pai, nos despir da arrogância, da prepotência, Senhor Deus, da autossuficiência, mas que possamos, ó Pai, nos comportar como uma criança frágil, que compreende, ó Pai, o quanto precisa do seu Pai, do amor do seu Pai, que possamos assim também, ó Pai amado, viver, para que possamos entrar, Pai amado, no Teu reino. Abençoe cada irmão e irmã, abençoe cada família representada. Receba, Pai amado, a nossa gratidão por todas as bênçãos derramadas. Receba a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repouse sobre vós, irmão, e em vós habite, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.